Oi, meus amores, boa tarde, boa sexta-feira, tudo bem? Aqui na página 155 do nosso livro de português, tá falando sobre produção escrita, verbete literário. Por que tá falando sobre verbete literário? Porque foi o que nós estudamos nessa unidade. Então agora vai ser a sua vez de criar um verbete literário e eu vou te explicar como vai funcionar. E lembra que eu comentei essa semana sobre um livro circular? Quem estava na nossa correção de quarta-feira ouviu um pouco sobre o livro circular. Vai ser uma atividade bem legal que você vai produzir. Eu preciso citar, então, os 4 pontos indispensáveis nessa história que você vai produzir. Primeiro, vou olhar na minha colinha aqui, características físicas do personagem. Ou seja, como é o cabelo dele, como são os olhos, qual é a vestimenta que ele usa, se ele é baixo, se ele é alto. Segunda coisa, lugar onde ele vive. Então eu preciso saber onde está se passando a sua história, onde esse personagem mora. Terceira coisa, origem desse personagem. Ou seja, lugar de onde ele veio, o que compõe o nome dele. Vocês lembram do Curupira? Que é formado pela palavra curumi, que significa menino, e pora, que significa corpo. Então está dando a origem dele, a origem do nome dele. Você pode explorar isso na sua história. Ou então falar sobre onde esse personagem veio, onde ele nasceu. E por último, como a personagem costuma agir. Então o que esse personagem faz na sua história? Qual é o papel que ele desempenha na história? No caso da Lamoa, ela era uma rainha, ou seja, ela reinava nesse grande palácio na ilha de Fernando de Noronha. No caso do Curupira, ele protegia a floresta. E o seu personagem? Qual vai ser o costume dele? Como ele vai agir? Vocês vão precisar de um objeto para fazer o molde do círculo. Eu vou usar esse prato aqui. E o tamanho desse prato, ele só vai render um círculo em cada folha. Por isso eu vou precisar de 3 folhas, tá bom? Porque nós vamos cortar 3 círculos. Caso o seu círculo seja um pouco menor, você pode utilizar 2 folhas. Mas é muito importante que não seja tão pequeno, porque você vai escrever nesse círculo. Então agora vamos para a prática. Vamos ver como faz esse livro circular. Então, pessoal, eu comecei fazendo a marcação em todas as 3 folhas com o prato e o lápis. Fiz a primeira, fiz nas outras 2 folhas também. Então só coube em cada folha um círculo, por causa do tamanho do prato. Então vocês precisam medir aí direitinho o tamanho do círculo que vocês vão utilizar, que vocês vão fazer. Depois eu peguei a tesoura, muita atenção nessa hora, cuidado. Se precisar, peça ajuda de um adulto para te guiar. E cortei os 3 círculos necessários para esse livro. Depois disso, tá com tudo cortadinho, com calma. Eu fui fazer a capa. E na capa precisa ter o nome da história e precisa ter uma ilustração bem bonita. Na segunda folha, é hora de escrever a história. Eu coloquei o título, vai ser a Fada Joana, e fiz as linhas como se eu fosse escrever a história já. Lembrando que você pode marcar as linhas com uma régua. Na terceira folha, é hora de sobre o autor. É aquela parte que você vai falar um pouco sobre você. Escrever seu nome, sua idade, sua turma, seus hobbies, ou seja, o que você gosta de fazer, o que você quer ser no futuro, você vai se apresentar para o seu leitor, tá bom? Use a sua criatividade como você preferir. Se quiser, pode fazer um autorretrato seu. Tem bastante espaço para explorar. Agora é a tão esperada hora de montar esse livro. A gente vai pegar a cola, nós vamos dobrar a primeira folha ao meio. Vai formar uma tapioca. Vai ficar o formato de uma tapioca. Vamos dobrar a segunda folha. Importante a gente colar essas metades de costas, tá bom? Mas presta bastante atenção antes de colar, para não ficar de cabeça para baixo, para você não colar também de rosto. Ou seja, o texto colado no outro texto, e aí pronto, perdeu o livro. Então eu tô passando a cola, é importante passar bem nos cantinhos, nas extremidades. E depois a gente vai grudar, vai juntar essas 2 partes. Aí você amassa bem, para poder grudar bem, colar direitinho. Amassa de um lado, amassa do outro. E agora a gente vai colar a terceira parte. Essa parte não precisa dobrar agora, você pode só passar a cola nas extremidades. Depois você vai encaixar ela em cima, tá bom?
Depois que você colar direitinho, amassar bem, você dobra para um lado, dobra para o outro, para poder garantir que tá tudo bem juntinho. Aí você abre, desamassa e ela vai ficar assim, parecendo uma carambola. Agora uma coisa muito importante que eu esqueci de citar, se você quiser pode colar uma fitinha no meio, um barbantezinho, para ele poder ficar pendurado. Aqui nessa parte onde eu escrevi ilustração, eu estou mostrando para vocês a capa, lembrando para vocês que precisa ter uma ilustração, tem que ter um nome, ou seja, o título da história. Eu desenhei a personagem ali, que é a fada Joana, da minha história imaginária. E a segunda parte é o título da história novamente, com o texto propriamente dito, o verbete todo escrito direitinho que vocês vão fazer. E por último, sobre o autor. Escrevi ali sobre o autor e falei sobre mim, meu nome, minha idade, a turma, o que eu gosto de fazer. E você vai escrever informações sobre a sua pessoa para informar o leitor quem é você. E eu fiz também uma ilustraçãozinha ali minha, um autorretrato. Pessoal, é claro que eu fiz isso aqui rapidinho mesmo, só para mostrar o exemplo, mas eu vou fazer um bem bonito para apresentar para vocês e eu quero que vocês caprichem, hein? Quero ver até onde a sua imaginação vai. Então é isso, pessoal, um beijo e até mais!